O Scrum Master pode demitir um membro do time de desenvolvimento? Fala pessoal, essa é uma dúvida bastante recorrente e em todos os treinamentos do Scrum Foundations, Professional Scrum Foundations, a gente recebe esse tipo de pergunta, que é a seguinte, né? O Scrum Master, ele pode demitir um membro do time de desenvolvimento? Então ele tem o poder, né? O que o Scrum fala sobre as responsabilidades e o poder que os membros ali do time eles vão ter. Então, o que eu posso dizer é que depende muito da sua organização, né? O Scrum ele não vai tentar dizer tudo o que deve ocorrer em toda e qualquer circunstância. Isso porque ele é um framework, né? Então, o Scrum sendo um framework, ele vai estabelecer simplesmente algumas regras do jogo ali, né? Algumas responsabilidades, alguns eventos, e a forma como você vai implementar, isso vai ser diferente em cada empresa, em cada contexto, cada organização. Então, se o Scrum Master ele vai ter ou não essa responsabilidade, esse poder, vamos dizer. Então, acontece um problema ali, o Scrum Master poder demitir um membro do time de desenvolvimento, isso vai depender de cada organização, depende de como que a sua organização está organizada, como ela está dividida, como as dinâmicas de hierarquia elas acontecem dentro da sua organização. O Scrum Guide ele não vai tentar falar para você então o que pode ou o que não pode acontecer. O que eu coloco agora como alguns detalhes ali, né, que a gente deve observar, tá? E aí eu chego até, eu vou me posicionar, né, vou colocar a minha opinião sobre se eu acho que uma empresa, que uma organização ela deve ou não ter Scrum Masters com esse tipo de poder, né, para demitir. Então é o seguinte, o Scrum Guide ele fala que o papel do Scrum Master ele é um papel de liderança, ele é um papel de um líder servidor para com o time de desenvolvimento. Então o Scrum Master ele tem sim uma liderança sobre o time. Se acontecer alguma coisa no âmbito dinâmica do time Scrum ali, em que o Scrum Master ele achar que ele deve intervir, ele vai intervir, ele tem esse direito e ele tem esse poder sobre a implementação do framework ali. Então, eu costumo dizer, né, que quando a auto-organização ela não está funcionando, né, ela não funciona muito bem, o Scrum Master deve agir, porque ele é justamente o coach da auto-organização. Então, se a gente vê uma dinâmica do time ali em que as coisas não estão ocorrendo, o Scrum Master ele deve tomar posição, ele deve dar um direcionamento ao time sobre o que deve ocorrer. Num caso suposto aqui, né, que tem uma pessoa ali que ela está realmente sendo um estorvo ali para o time, ele não está agregando mais ali, né, e é necessário ali o desligamento de uma pessoa, a organização pode colocar na responsabilidade desse Scrum Master o poder de fazer esse tipo de escolha, porém eu não acho que essa é uma dinâmica muito interessante, porque isso coloca um certo grau de hierarquia e poder que é nocivo ali, que é ruim na dinâmica do dia a dia ali desse Scrum Master. Então a gente tem o Scrum Master justamente numa visão um pouco diferente do que é um gerente convencional. O Scrum Guide ele já se utiliza do termo líder-servidor justamente com esse princípio de que o Scrum Master ele sirva ao time, ele seja um líder. Então ele tem uma posição de liderança nessa dinâmica, porém ele serve ao time. Essa é a maneira como ele opera. Ele se utiliza da auto-organização do time para as coisas ocorrerem. Na minha percepção, uma empresa que coloca sobre o Scrum Master essa responsabilidade, esse poder, né, de demitir, por exemplo, ela vai mexer um pouco com essa dinâmica. Eu acho que não seria, né? Pode ser que o próprio time de desenvolvimento, né, os desenvolvedores, eles passem a olhar o Scrum Master mais como um chefe, né, mais como um gerente do que como um líder servidor. Então eu entendo que, uma vez que a gente tem essa dinâmica de um time de desenvolvimento auto-organizado, os próprios membros do time é que deveriam decidir se uma pessoa ela deveria ou não fazer parte do time. Não deveria estar na responsabilidade, né? Um time saudável, num time saudável, os próprios desenvolvedores decidem se uma pessoa, se um indivíduo ali, ele deve ou não estar fazendo parte do time. Então, essa é a maneira que eu encaro que é a maneira mais saudável da gente ter ali o Scrum Master
né, servindo, ajudando e liderando o time, sem esses poderes da organização, no caso de demitir ou não. Beleza? Pessoal, essa foi a dica de hoje. Cuidem das implementações Scrum dentro das suas empresas, né? Tomem cuidado com essas dinâmicas de poder, com essas dinâmicas de hierarquia, porque muitas vezes elas podem atrapalhar alguns princípios do Scrum, como, por exemplo, a auto-organização. Beleza? Vejo vocês na próxima e até mais.